Bora de cronologia atualizada da linha do tempo de Star Wars. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e com os lançamentos de Maul, Shadow Lord e Mandaloriano e Grogu, vamos atualizar a linha do tempo do universo Star Wars, somando as séries, animações, filmes e videogames. Vamos explicar umas coisinhas, nós vamos falar apenas de conteúdos canônicos, ou seja, Star Wars Visions, por exemplo, que é uma série de antologias que o Disney Plus fez, não entra aqui porque são histórias que não fazem parte do cânone do universo Star Wars. Então, contextualizando, o universo Star Wars é dividido por eras e a maioria dos conteúdos que a gente vai citar aqui, eles passam desde a queda dos Jedi até a ascensão da Primeira Ordem, que é a nova ordem que rege essa galáxia que a gente vê na trilogia sequel, a ordem comandada pelo Snoke e pelo Kylo Ren. Vamos começar com as aventuras dos jovens Jedi, uma animação infantil que tem no Disney Plus e que se passa na era da Alta República. A gente vai medir todos os eventos pelos acontecimentos da Batalha de Yavin, que é como se fosse o antes e depois de Cristo do universo Star Wars. Então é antes da Batalha de Yavin, que acontece na trilogia original de Star Wars, e depois da Batalha de Yavin. Aqui, as aventuras dos jovens Jedi se passa 232 anos antes deste evento. E aí a gente já passa para um evento que se passa 100 anos depois disso, que é The Acolyte, que se passa 132 anos antes da Batalha de Yavin, e acompanha ali um jovem tentando seguir os passos Sith, em busca também da sua aprendiz, um jovem que muito provavelmente iniciou os Cavaleiros de Ren, ou pelo menos os conceitos que a gente vê nos Cavaleiros de Ren. A gente sabe que a recepção não foi muito boa com The Acolyte, tiveram diversas reclamações, na época a gente fez vídeos de análise semanal e foi bem complicado lidar ali com algumas coisas que a série estava retratando, com a forma com que os fãs estavam reagindo, mas The Acolyte vem aqui como o segundo dos itens canônicos que a gente tem do universo Star Wars em ordem cronológica. E aí a gente já chega na trilogia prequel, a trilogia que a gente vê a origem do Anakin com o episódio 1 da saga Skywalker, que se passa 32 anos antes da Batalha de Yavin, mostra ali o jovem Anakin, mostra o Darth Maul ainda como aprendiz do Darth Sidious, e tem ali a famosa morte do Qui-Gon Jinn. E logo depois do episódio 1 nós temos os eventos do episódio 2, que tem ali um salto temporal de 10 anos, se passa 22 anos antes da Batalha de Yavin, e acompanha o Anakin já meio que nessa transição para se tornar o Darth Vader. A gente já vê alguns conflitos ali nele. E entre o episódio 2 e o episódio 3, na ordem cronológica, nós temos toda a saga de Clone Wars, desde o filme que iniciou essa história até todas aquelas temporadas que tem no Disney Plus. E eu defendo muito que as pessoas que comecem Star Wars assistam Clone Wars entre o episódio 2 e 3, porque Clone Wars ajuda muito a gente a entender todo o conflito do Anakin e a justificar também a mudança dele, porque quem vê só os filmes fala assim, pô, tava na cara que esse maluco ia virar Lorde das Trevas, ia virar sombrio e tudo mais. Mas quando você vê Clone Wars, a parada fica um pouco mais emocionante, você pega muito mais apreço pelo personagem, e ainda tem, né, toda essa história meio que do ponto de vista da Ahsoka, que é uma personagem excelente. Clone Wars é uma das minhas coisas favoritas do universo Star Wars, e ele entra aqui, passando de 22 a 19 anos antes da Batalha de Yavin. E aí logo depois de Clone Wars a gente tem várias produções, porque Clone Wars encerra na Ordem 66. O final de Clone Wars tá quando o Palpatine dá a Ordem 66, a ordem que ativa um comando no cérebro dos clones ali, um comando implantado que faz com que eles se virem contra os Jedi e comecem a caçar Jedi. É também chamado de o expurgo Jedi, quando a maioria dos Jedi morreram. E tem várias séries que abordam este momento, várias séries, filmes, projetos que abordam este momento da história de Star Wars. Então junto com Clone Wars nós temos A Vingança do Sith, que é o episódio 3. Nós temos também ali Tales of the Jedi, que é um caso à parte, porque Tales of the Jedi tem partes durante a Ordem 66, logo depois, tem partes antes também. Tem aqui um momento que a gente acompanha o nascimento da Ahsoka, que é antes até de todos os outros eventos que a gente vem citando aqui, que aconteceu já na era da queda da Ordem Jedi. Então, pra gente colocar Tales of the Jedi exatamente na ordem cronológica que ela faz parte, a gente teria que picotar os 6 episódios dessa animação em vários pontos aqui. Mas basicamente, se você assistir logo depois do episódio 3 de Star Wars, também tá bom. The Bad Batch começa também na Ordem 66, com os malfeitos que são os clones que tiveram alguns problemas na sua concepção aí, não obedecendo a Ordem 66 e ajudando os Jedi a fugir. Eles encontram o Kanan Jarrus, que é um outro Jedi que a gente vai conhecer mais pra frente. E Bad Batch começa
começa exatamente durante a Ordem 66. E a gente passa pra Maul Shadowlord, a série do Darth Maul que chegou também ao Disney Plus neste ano de 2026, e ela acompanha o Maul logo depois da Ordem 66. Como ele também era um usuário da Força, ele também foi caçado pelos clones, ele também era um procurado do Império, então ele também teve que fugir no final de Clone Wars, e a gente começa Maul Shadowlord logo depois, com ele tentando se reerguer depois desse golpe que ele sofreu, ainda tendo o Império caçando ele, caçando todos os outros usuários da Força remanescentes que não fazem parte do Império, que não são nem o Darth Sidious, nem o Darth Vader ou os Inquisidores. Tudo isso se passa ali entre os anos 20, 18, 17, antes da Batalha de Yavin. Depois de Maul Shadowlord, ainda neste período de tempo de 18, 17 anos antes da Batalha de Yavin, nós temos Tales of the Empire e Tales of the Underworld, que tem o mesmo caso ali que acontece com Tales of the Jedi. Essa saga de animações Tales, ela conta histórias, conta contos separados. Então Tales of the Jedi tem a origem do nascimento da Ahsoka, mostrando o primeiro contato dela com a Força, a primeira vez que ela mostrou ter essa sensibilidade com a Força, quando ela era ainda um bebê, se passa muito antes dos eventos que a gente está comentando. Essa série de animações Tales, ela conta contos de personagens específicos que fazem parte desses núcleos. Então Tales of the Jedi a gente vê o Conde Dooku quando ele ainda era um Jedi, antes dele ir pro lado sombrio, e a Ahsoka, ela se passa em várias épocas. Tales of the Empire tem a mesma situação, e Tales of the Underworld também, que acompanha aí caçadores de recompensa, essa galera que tenta viver no submundo do universo de Star Wars. E aí a gente já tem um salto de 4 anos para 14 anos antes da Batalha de Yavin, com o jogo Star Wars Jedi Fallen Order, que segue o Jedi Cal Kestis, que também é um sobrevivente da Ordem 66. Depois a gente chega entre 13 e 10 anos da Batalha de Yavin, com o filme do Han Solo, Solo, uma história Star Wars. E aí 9 anos antes da Batalha de Yavin nós temos a série do Obi-Wan Kenobi, que também está no Disney Plus. Tem uma temporada só, o Ian McGregor quer mais uma, mas por enquanto só tem essa. E nesse mesmo período de 9 anos antes da Batalha de Yavin que se passa Kenobi, a gente tem a continuação de Fallen Order, que é o jogo Star Wars Jedi Survivor, também acompanhando o Cal Kestis, só que agora mais experiente. E o Darth Vader tá no meio de toda essa treta aí, tá, gente? Ele aparece, some, cada vez mais foda. Ele sempre vem em momentos constantes, desde que o Anakin virou Darth Vader, ele vai aparecendo nos jogos, nas séries, nos filmes, de maneira rápida e consistente. Sempre bom lembrar, sempre bom enfatizar o quão bem a Disney cuida do Darth Vader, pelo menos nisso eles não erraram até hoje. E acabando esse período antes da Batalha de Yavin, nós chegamos em Andor. Andor tem uma duração ali de 5 anos, tem 2 temporadas, e ela termina no ano da Batalha de Yavin, então ela começa 5 anos antes da batalha e termina no ano da Batalha de Yavin, assim como outras produções que se passam nesse mesmo período de tempo, também cobrindo a resistência, também cobrindo como o Império está sendo derrotado aos poucos por pequenas fagulhas de resistência que acontecem ao longo da galáxia. Então, junto com Andor, nós temos Star Wars Rebels, uma das grandes animações que Star Wars produziu também ao longo da história. Tudo isso culmina em Star Wars Rogue One, que mostra o exato momento em que começa a trilogia original. Então, Rogue One termina na primeira cena da trilogia original, que são os episódios 4, 5 e 6, e ele se passa também no ano 0 da Batalha de Yavin. Então é no ano da Batalha de Yavin. Nós temos Star Wars episódio 4, Uma Nova Esperança, o primeiro projeto Star Wars lançado na história, que é quando o Luke consegue destruir a Estrela da Morte, e é o ano da Batalha de Yavin. Este é o evento que marca a Batalha de Yavin. Episódio 4, 5 e 6, eles acontecem em sequência, e entre o episódio 5 e o episódio 6 a gente tem o jogo Star Wars Outlaws, que não faz também, não tem grande impacto na cronologia, mas vamos inserir os jogos canônicos também. Ele entra entre o episódio 5 e o episódio 6 do universo Star Wars da saga Skywalker. E aí depois disso tudo, agora a gente começa com as produções de depois da Batalha de Yavin. Nós temos Mandalorian, as 2 primeiras temporadas de Mandaloriano se passando ali 9 anos depois da Batalha de Yavin. E a gente já tem também nesse mesmo período de tempo todas as séries do universo Mandoverse. Então a gente tem as 2 temporadas de Mandaloriano, depois a gente tem a temporada de O Livro de Boba Fett, que se passa antes da 3ª temporada de Mandalorian. Aí a gente tem a 3ª temporada de Mandalorian e a 1ª temporada de Ahsoka. Tudo isso no mesmo período de tempo. Tudo se conversando. Ahsoka aparece em Mandaloriano, Boba Fett aparece em Mandaloriano, Mandaloriano aparece em Boba Fett, tudo mais e por aí vai. Esse é o chamado Mandoverse que está rolando nesse período de tempo. E nós temos neste mesmo período de tempo também Skeleton Crew, que é a série que tem um Jedi interpretado pelo Jude Law, e ela também faz parte do Mandoverse, que termina até agora em Mandalorian e Grogu. Mandalorian e Grogu é o filme, é o projeto Star Wars mais avançado que a gente tem dentro do Mandoverse por enquanto, porque a 2ª temporada de Ahsoka deve se passar depois disso, e depois da 2ª temporada de Ahsoka a gente deve ter um filme do Mandoverse que vai para os cinemas. O Dave Filoni anunciou isso antes dele se tornar chefe criativo do universo Star Wars na Lucasfilm, que é um projeto que ia juntar todas essas séries.
Boba Fett, Mandaloriano, Ahsoka, Skeleton Crew, em um grande evento que provavelmente teria como grande vilão o Grande Almirante Thrawn, que é aquele vilãozão da Ahsoka, e de Rebels também o cara azul, brabo, um dos melhores vilões. Se a gente estiver contextualizando os livros de Star Wars também, é um dos grandes vilões que Star Wars já entregou. E aí tem muita gente que prefere acabar por aqui, acabar na segunda temporada da série da Ahsoka, que provavelmente vai se passar 12 anos depois da Batalha de Yavin, mas a gente tem um grande salto temporal para 34 anos depois disso tudo, que é com Star Wars Resistance, uma animação que se passa ali próximo à época dos sequels, dos episódios 7, 8 e 9 de Star Wars, e aí a gente já entra neles já. O Despertar da Força, 34 anos depois da Batalha de Yavin, Os Últimos Jedi, também 34 anos depois da Batalha de Yavin, e a Ascensão Skywalker, 35 anos depois da Batalha de Yavin. Calma que não acabou ainda, eu sei que esses projetos, esses 4 que eu citei, Resistance e a trilogia sequel, eles são meio conturbados aí, o pessoal não gosta muito, mas depois a gente tem Star Wars Starfighter, que é o filme protagonizado pelo Ryan Gosling, que vai lançar em 2027 nos cinemas e se passa 40 anos depois da Batalha de Yavin. Também vai ser uma história diferente, original, numa linha do tempo que ainda não foi muito explorada, e depois disso a gente ainda tem o filme que a Rey Skywalker, só Rey, vamos deixar só como Rey, ela vai reerguer a Ordem Jedi, e esse filme vai se passar 50 anos depois da Batalha de Yavin, ou 15 anos depois do último filme da trilogia sequel. A gente vai ver a Rey tentando trazer de volta a Ordem Jedi, começar do zero, já que ela é a última Jedi que sobrou, segundo esse contexto que eles dão aqui. A gente vai ver isso acontecendo nesse novo filme dela, que pode também abrir margem para uma nova trilogia. A gente tem o Rian Johnson trabalhando em uma trilogia Star Wars até hoje, que não se sabe onde ela será colocada na cronologia. A gente tem um filme do Taika Waititi, também do universo Star Wars, que não se tem informação de onde ele entra na ordem cronológica. E a gente tem um filme do James Mangold, esse eu tô hypado, que é o cara que fez Logan, que vai se passar antes de tudo isso que eu contei. A origem dos Jedi, ele vai acompanhar o primeiro Jedi de todos os tempos, então ele é muito antes de qualquer outra coisa que eu citei neste vídeo aqui. Então agora que a gente finalizou aqui a nossa ordem cronológica, vamos falar de cada uma delas, onde elas se passam dentro daquelas eras que eu citei no começo do vídeo. Então na Era da Alta República a gente tem as aventuras dos Jovens Jedi e The Acolyte. Na Queda dos Jedi ela começa na Ameaça Fantasma e termina na Vingança do Sith, então é a trilogia prequel. O Reinado do Império vai desde Tales of the Underworld, todos esses conteúdos que eu citei depois da Ordem 66, até Rogue One. Aí começa a Era da Rebelião, que é com Uma Nova Esperança. Essa Era da Rebelião termina no Retorno do Jedi, o episódio 6 da saga Skywalker. E a gente chega na Era da Nova República, que é tudo que a gente tá vendo no Mandoverse, Mandaloriano, Ahsoka, Boba Fett e Skeleton Crew. E aí a gente tem aquele longo salto temporal, que é pra era mais conturbada do universo Star Wars, que teve a pior reação dos fãs, que é da ascensão da Primeira Ordem, que começa com Resistance, a animação, que também não é lá grande coisa, e cobre os episódios 7, 8 e 9, a trilogia sequel de Star Wars. E temos a Era da Nova Ordem Jedi, que talvez a gente veja um pouquinho em Star Wars Starfighter, que é o filme do Ryan Gosling, e que a gente vai ver de fato no filme que vai ter a sequência da Rey Ace, passando 50 anos depois da Batalha de Yavin e 15 anos depois da trilogia sequel. Então a ordem cronológica basicamente é essa, ela começa com as aventuras dos Jovens Jedi, a animação infantil que tem no Disney Plus, e vai caminhando durante a trilogia prequel, trilogia original, Mandoverse, trilogia sequel. A cronologia completa em texto está na descrição desse vídeo, depois vocês olhem lá se quiser consultar para ter a listinha escrita também. E nas nossas outras redes sociais a gente postou um carrosselzão bem bonito, a ordem cronológica exata em que elas se encaixam. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou fazer um vídeo falando de todos os Jedi e usuários da Força que sobreviveram à Ordem 66. Pela trilogia original eles falam que só tem o Luke, que não sei o que, o Yoda lá, o Obi-Wan e tal. E no final eles falam que só a Rey sobrou, mas a gente foi vendo ao longo dos anos que não. Muitos outros Jedi sobreviveram, usuários da Força no geral sobreviveram, até porque um expurgo desse é esperado que alguns consigam escapar, por mais que, sei lá, 90, 99% tenham realmente perecido naquele momento. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se gostou desse vídeo aqui também, dá o hypar pra ajudar a gente. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.